Alô, pessoal, estamos aqui. Hoje é uma noite de sexta-feira. Me atrasei um pouco para começar a nossa live porque eu sou dona de casa, né, galera? Então, só agora que eu consegui, mas não tem problema, porque se você não puder assistir hoje, você vai assistir amanhã. Amém? Então vamos lá. Eu sei que muitos têm culto às quintas-feiras, né? Então eu não fiz mais cedo de propósito, né? Porque eu estava, na verdade, esperando você voltar do culto. Ok? Agora você já jantou, vamos compartilhar alguma coisa. Há pouco tempo, eu... Deixa eu ver só uma coisa aqui. Peraí, gente. Oh, meu Deus. Eita. Desculpa aí, galera. Mas há pouco tempo aí que a gente tá nessa vibe aí, né? E eu queria convidar vocês para estarem aí com a gente, né? Aleluia. Deus é bom. Ok, vamos lá. Vamos lá. Beleza. Então, amados, vamos lá. Desculpa, eu preciso aprender a usar essa live direito porque eu não entendo muito bem ainda. Mas o que eu quero compartilhar com vocês aí, galera do bem, Adriana, beijinho, vamos começar. Eu ouvi esses dias, na verdade faz uma semana, foi quinta-feira passada, um colega pastor aí de ministério, que tem uma igreja, é o pastor Claudinei, ele trouxe uma palavra muito legal. Em uma igreja que eu fui, eu achei bacana essa palavra para estar compartilhando com vocês, amém? Essa palavra que a gente vai compartilhar agora, ela está em 2 Reis 4, a partir do versículo 38, tá? Eu vou ler para você esse texto que diz assim: Voltou Eliseu para Gilgal, e havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo ela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou, cortou-as em pedaços e pondo-as na panela, visto que não as conheciam. Ou seja, ele trouxe aquela erva, né, que ele não conhecia e colocou na panela porque ele tinha que fazer aquele cozinhado na época que eles falavam, né? Depois deram de comer aos homens, e enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: Morte na panela, homem de Deus, e não puderam comer. Porém ele disse: Trazei farinha. E ele a deitou na panela e disse: Tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Vamos começar o mistério. Eu anotei coisas aqui pra gente falar. Interessante, né, gente? Interessante. Quando a gente era criança, tinha várias coisas que a gente não podia fazer porque morria, né? Vocês lembram, não lembro vocês, mas eu sempre falavam pra mim que se eu comesse manga, né? Se você comesse manga e depois tomava leite, era a morte na certa. Vocês estão lembrados dessa história, né? E hoje você faz vitamina de manga.
Olha, aliás, eu tô tomando chá verde, tá? Chá verde é muito bom, adotei como minha bebida agora, café marita e chá verde. Então, pessoal, se você tomasse manga e comesse manga e tomasse um copo de leite, vamos supor, daqui a pouco você morria. Era fatal que você ia morrer. Beijo, Marizinha, Nilza, beijo, Adriana. Então, meus amados, hoje se faz vitamina de manga e tá todo mundo vivo, né? Disso aí nós não vamos morrer. Então, em compensação, hoje tem tantas bactérias por aí que a gente vê, né? Que afeta a nossa flora intestinal, o nosso intestino. E são bactérias que não tinha naquela época, né? Da manga, tô falando da manga, da nossa infância, né? Existem hoje bactérias que não existiam naquela época, né? Mas esse assunto que eu quero falar com vocês hoje, ele é um assunto bem forte. Eu creio que é um assunto forte, mas eu vou ficar só no raso, tá bom? Com respeito a esse assunto. Cada um de vocês ora e vê o que Deus tem para falar com vocês sobre isso. Gilgal significa círculo, tá? Onde eles estavam sentados. Gilgal era um lugar, mas eles estavam sentados em círculos naquele lugar. E naquela época que existiam os discípulos do profeta, eles eram chamados de filhos dos profetas. São os discípulos, né? A gente chama os nossos discípulos de filhos, né? E eram os filhos dos profetas. E essa situação aconteceu lá no Velho Testamento, né? Em 2 Reis. E pelo que eu andei pesquisando, 9 anos antes de Cristo, tá? No século 9, não é 9 anos, século 9 antes de Cristo, que aconteceu essa história. E vocês sabem que o profeta Eliseu, ele era um discípulo de Elias, né? E quando Elias partiu, Eliseu ficou com a capa de Elias, né? Então ele era um homem muito usado por Deus, muito usado por Deus. E aqui diz que havia muita fome em Israel naquela época. Aliás, né, tantos textos aqui na Bíblia, Israel tem fome, Israel tem sede, não chove há 3 anos e meio em Israel, tudo acontecia ali, né? E aí, eu fico imaginando a cena, o nosso amigo aí, Eliseu, recebendo os profetas, filhos dos profetas, os discípulos dos profetas, ali com ele, não sei se na casa dele, e aquela fome em Israel. E ele disse para um dos moços, vai lá fora e traz alguma erva, alguma coisa para a gente fazer um cozinhado, né? Que se fala aqui, um cozinhado, um cozido do que tiver. Você traz lá o que você achar e a gente pega e faz um cozinhado para todos e vamos compartilhar, né? E aí ele deu ordem para outro e falou, olha, você põe a panela ao lume é brilho, né? Ao fogo, ele quis dizer, você coloca a panela no fogo, que quando o outro chegar, nós já vamos estar fazendo esse alimento para os filhos dos profetas, né? Então a Bíblia diz que esse moço saiu e começou a apanhar as ervas, diz a palavra, né? E ele achou uma trepadeira silvestre. E aí ele colheu aquela trepadeira, que aliás, essa planta chamada colossíntidas, ela é muito comum lá em Israel, na região de Gilgal. Até hoje você encontra essa planta lá. E a Bíblia diz que ele não sabia o que ele estava colhendo. E ele pegou aquela erva
levou, e a Bíblia diz que ele não conhecia, né? Diz ali, voltou, cortou em pedaços e pondo na panela, visto que não a conheciam. Gente, ele pegou uma erva que ele não sabia o que era. Imagina só, o profeta Eliseu fala pro moço, você vai lá e pega o que você achar, uma erva, alguma coisa, que nós vamos fazer um cozido aí, um cozinhado, né? Que fala para os filhos dos profetas. Aí o rapaz vai, a bênção, né? Ele vai lá e pega uma erva que ele não conhece. Ele achou, eu acho que tinha escassez, não tinha coisas lá para comer, porque o povo estava passando por fome, não tinha o que comer em Israel. E ele foi lá e pegou uma erva que ele não conhecia, meu Deus. Eu acho que eu não comeria essa erva, nem que eu conhecesse. E aí, ele preparou a erva, o cozinhado, né, como eles falam, e deu para os homens comerem. E quando eles começaram a comer, eles perceberam que aquela erva era venenosa. Acho que já estava ali amarrando a boca, sei lá o quê. E um deles falou, Senhor, nós não vamos poder comer, né? Morte na panela. Essa comida aqui está envenenada, nós não podemos comer. Mas aí o profeta Eliseu, que era cheio do Espírito Santo, um homem de Deus, pegou farinha, jogou dentro da panela e a morte sumiu. E eles puderam comer aquele alimento e tão vivo, né? Lá na glória. Aqui não, porque faz muito tempo, foi no século 9 antes de Cristo, então aqui não. Mas naquela época eles não morreram, não era igual comer manga com leite, pessoal. Então, amados, eu quero dizer algo agora para vocês. Quando nós desconhecemos o que nós colhemos, a Bíblia diz que ele foi lá e pegou algo que ele não conhecia e ele ia colocando embaixo da capa, né? Ele ia colhendo e ele ia colocando embaixo da capa. Sabe, a gente escuta tantas vozes por aí, eu sempre falo isso porque eu quero que você vigie. A gente escuta tantas vozes por aí e muitas vezes as vozes que nós não escutamos não são a voz de Deus. Satanás, ele faz tudo para tirar você do foco, tirar eu do foco e nos apresentam manjares, nos apresentam situações. E isso está me fazendo lembrar de uma situação que eu passei que não tem a ver com o texto, mas a Marisa, que foi minha discípula, e quem estiver me assistindo aí, que foi minha discípula, sabe que eu gosto de ministrar contando causos, né? Mas causos verídicos que aconteceram comigo. Então, lá vai uma aí, né? Que eu acho que até a Marizinha sabe, já falei no discipulado. Mas, gente, olha o que é você não ser posicionado ou ser posicionado. Aconteceram duas situações na minha vida. Situação número 1, meu marido estava desempregado lá em Itajaí, meus filhos eram pequenininhos e o avô dele faleceu. E o avô dele, ele tinha uma loja de material de construção que pertencia a ele e ficou para 3 filhas. Ele tinha 3 filhas, a minha sogra, a Tante Ime e a Tante Vale. 3 filhas, são alemães. E aí, amados, ele faleceu, tá? E esse local ficou para as filhas. Até hoje funciona lá esse local, não é mais da família, mas funciona. E a gente tava passando um estreito, sabe, gente? A gente tava passando um grande estreito familiar, sabe? E aí, alguém veio com uma ideia. Clícia,
Solange, Sossô, beijinho, minhas amadas, minhas discípulas. Então, gente, o que aconteceu? Alguém veio com uma ideia. Falou assim pro meu marido: olha, por que você não pega a parte da tua mãe, que são 3 filhas, né, que eu falei, as 3 herdeiras. E chegaram e deram uma ideia para ele e falaram assim: olha, por que você não pega a parte da tua mãe e você vai lá, trabalha lá na loja de material de construção, porque a cidade é muito pequenininha e aquelas lojas era grande, então todo mundo comprava lá e tudo. É uma cidade que deve ter umas 3 ruas, então era a maior loja de material de construção da cidade, talvez até a única. E aí, gente, o que aconteceu foi o seguinte: eu não queria ir para lá. Eu tinha meus filhos pequenos, eu morava em Itajaí, e eu falei pro meu marido: eu não sinto paz, eu não quero ir para aquele lugar, lá não tem nada, eu sou paulista, você me tirou de uma cidade grande. E agora eu vou para uma cidade menor ainda do que a cidade que eu vivo, muito pequena. Não vai dar eu ficar lá com as 2 crianças, não tem nada para fazer. E aí, gente, o meu marido: não, porque a gente vai, vamos procurar casa. E aí eu comecei a orar. E eu falei: Deus, o que eu faço? Eu bato o pé e não vou, ou eu vou quietinho? O certo era eu ir quietinha, né? E eu já fiquei pensando, né? O que eu vou fazer? De repente, amados, eu e meu marido, que começamos a orar e perguntar para o Senhor qual era a vontade dele, se a gente ia assumir isso ou não. E ele desempregado, eu com 2 crianças pequeninas, passando aperto, necessidade, e aquela bandeja na nossa mão, mas eu não tinha paz. Eu quero dizer algo para você, meu querido, minha querida que está aí me assistindo. Se você tem algum projeto de vida, se você tem alguma coisa para fazer e você não está sentindo paz, não faça. Ora, porque se for de Deus, você vai sentir paz. Se não for de Deus, você não vai sentir paz. Então, nós oramos, nós começamos a orar e aí eu comecei a buscar uma resposta de Deus, entendeu? E de repente eu abri a palavra de Deus, agora eu não lembro onde está, se alguém lembrar, souber aí, pode até escrever aqui para mim, que eu abro para a gente ler. E agora eu não sei onde está na palavra de Deus, mas tem um versículo na palavra de Deus que diz assim: a herança antecipada, no final não será abençoada. Gente, olha o manto. Você orando, você buscando e um monte de gente ímpia falando pra gente aceitar. E eu falei pro meu marido: não, nós somos de Deus e nós vamos orar. E Deus vai falar com a gente se a gente tem que ir ou não. Gente, eu abro a palavra e diz essa palavra. Olha só, gente, a herança antecipada não será abençoada. Olha o mistério. Sabe por quê? Porque essa herança, a minha sogra era viva. Ela mesma deu ideia. Ela falou: olha, eu abro mão já da minha parte da herança que vai ser sua, que ele é filho único. Eu vou abrir mão da minha parte da herança já em teu favor, e você pega a minha parte, você vai lá, porque ninguém mais, elas tinham idade já tinham uma idade mais para frente, né? E aí elas não queriam assumir a loja. Então pensaram: a gente bota eles lá, eles ficam cuidando da loja, ganha o deles lá, mas eles são dono também, porque eles vão ficar com a parte da mãe, né? E aí vem Deus, vem esse Deus poderoso, maravilhoso do meu lado, aleluia. Quando eu abro a palavra, diz: a herança antecipada não será abençoada. Aí eu peguei e mostrei a palavra pro meu marido e falei: olha, amor, olha aqui, amor. A palavra de Deus está dizendo que a gente não deve aceitar,
nós não devemos aceitar. E aí, queridos, nós não aceitamos. Graças a Deus, nós ouvimos o que Deus falou conosco e não aceitamos. Aí passou, acho que uns 3 ou 4 anos, um primo nosso, já falecido, infelizmente, ele fez a mesma coisa que a gente ia fazer. E eu falei tanto para ele, eu falei, primo, não vai. Deus falou que a herança antecipada não será, olha lá, Provérbios 20 e 21. Vamos abrir, a Marizinha já... Eita, Marisa, diaconisa, hein? Tu vai ser diaconisa aqui nossa também, viu? Diaconisa Marisa já achou Provérbios 20 e 21. Vamos ler aqui. Eita, mulher de Deus, essa Marisa. A posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada. Lúcia Herrera, besitos, mi amor, desde Mendoza, Argentina. Selminha, beijo. Então, gente, Marisa, você já tá eleita, tá? Você é nossa diaconisa oficial da live. Você faz favor de ficar em todas as lives para tu me ajudar. Discípulo é assim, né, gente? Tem que ajudar a gente. Então, amados, diz que a herança antecipada não será abençoada. Tô falando baixo porque meu marido tá dormindo. E aí, galera, aconteceu o seguinte. O meu primo foi lá com a minha tia viva. Ela cedeu, deu para ele lá a parte dela. Sabe o que ele fez? Ele não foi para lá, mas ele usou todo o dinheiro para pagar dívidas. Ele era empresário, ele usou toda aquela verba para pagar dívida. A tia ficou endividada, muito endividada. E ela só não morreu de desgosto porque a família amparou. Mas foi muito difícil, muito difícil. Então, gente, escute a voz de Deus. Não traz lixo para tua casa. Não traz porcaria para baixo da tua capa. Não traz porcaria para baixo da tua tenda, da tua casa. A outra situação, ironicamente, foi parecida. De novo, a gente desempregado. Porque o meu marido é publicitário, né, gente? E numa cidade que na época tinha 170 mil habitantes, hoje tem 700 mil habitantes, é um pouco de diferença, né? E tinha pouco trabalho para ele lá, então ele trabalhava com vendas, mas a profissão dele é essa, a raiz, né, dele é essa, publicidade. E aí, amados, ele estava sem emprego e a gente passando um estreito, sabe? A gente era alimentado, foi até alimentado uns meses com a cesta básica que a igreja que eu congregava nos dava, nos abençoava, né? E aí, amados, de repente, do nada, apareceu esse mesmo primo, com a história do dinheiro aí, ele apareceu e falou assim, olha, eu tenho um amigo, muito amigo meu, que ele tá montando escolas profissionalizantes em vários lugares por aí. E eu, Sérgio, eu falei muito de você para ele. E ele tá interessado, ele quer que você gerencie a empresa dele e que você, a tua mulher pode até te ajudar a trabalhar com você. Vocês viajam, vocês vão lá, e eu com as 2 crianças. Vocês montam a escola e a hora que a escola estiver funcionando com professores, tudo, e as aulas e tal, vocês deixam responsável lá e vai para outra cidade e monta em outro lugar. Então ele queria fazer uma cadeia de escolas, né? Ok. Sabe que eu sou topa tudo, né, galera? Peguei, vamos nessa. Só que aí eu de novo falei pro meu marido, vamos orar, porque eu não faço nada sem autorização do pai. E aí, gente, nós fomos orar. Nós fomos orar e conforme nós oramos, o Senhor falou não na palavra. Ai, você sem grana,
comendo cesta básica. Fazia tempo que eu não vi uma carninha pela frente. Nem peixe, porque peixe lá é muito caro. E nem carne. E aí, gente, nós negamos. Eu falei pro meu marido, amor, nega. Porque a palavra de Deus está dizendo que nós não temos que fazer aliança com o ímpio. Você não conhece esse cara, você não sabe quem é ele. E Deus vai te honrar, filho. Não faz isso, não. Aí nós oramos. E ele ligou pro primo dele. E falou, olha, nós não vamos aceitar porque a gente está sentindo no coração e tal. Aí o primo dele falou, como? Mas, gente, imagina, vocês estão na pior, estão sem emprego, passando necessidade. Por que você não vai aceitar? Não, a gente está sentindo, nós oramos, sentimos que Deus nos liberou, então a gente não vai aceitar. Obrigada e tal. E realmente, amados, Deus nos honrou. Logo depois de uns dias, o Senhor honrou a nossa obediência. Eu quero dizer algo para você. Satanás oferece banquetes, mas cuidado, pode ter morte na panela, pode ter coisa escondida por baixo dos panos, por baixo da capa que você não sabe, e você pode estar comendo algo envenenado. Passados uns dias, o meu primo ligou de Curitiba, nós morávamos em Santa Catarina. Ele ligou e falou, que pena, né, que você não aceitou e tal. Eu também me desentendi um pouco com ele, não aceitei nada. Aí conversando com o Sérgio, ele falou que o rapaz amigo dele era maçom. Gente, eu vou falar uma coisa aqui de público, porque nós somos cristãos e nós temos uma forma de pensar. Quem é ligado à maçonaria é ligado à maçonaria, mas a maçonaria não é a nossa vibe, ok? Eu não posso entrar em detalhes porque eu estou num vídeo público, mas não é a nossa vibe. Vocês já sabem sobre o que eu estou falando. E aí, amados, a Bíblia foi muito clara, a palavra de Deus é clara. Não faça aliança com o ímpio, porque você não sabe o que vai acontecer, é um jugo desigual. Então, amados, vamos obedecer ao Senhor, vamos fazer aliança com quem você pode fazer. Às vezes, você tem um irmão em Cristo, você já fica preocupado de fazer aliança com ele, vai orar. Às vezes é uma bênção na tua família. O meu sogro, que já é falecido, um dos meus sogros, que eu tinha 2, do meu marido, hein, gente, calma. Ele tinha pai e padrasto. O padrasto dele, ele teve aliança de sociedade com o sócio dele, quase 50 anos. Eles vieram da Suíça junto, rapazote. E a vida inteira se deram bem. E os dois faleceram, né? Os dois faleceram e eles tinham aliança e sempre deu certo, né? Mas a gente tem que vigiar com essas coisas, amados. A Bíblia fala aí, para quem está chegando agora, para quem está nos vendo agora, nós estamos falando sobre 2 Reis 4:38. Quando nós desconhecemos o que nós estamos colhendo, quando a gente não vai buscar a presença de Deus, nós podemos colocar coisas estragadas, veneno, lixo embaixo da nossa capa. Nós podemos guardar coisa embaixo da capa que nos traz morte. Eu quero perguntar para você essa noite, será que você está colhendo algo que é desconhecido? Vigia na terra. O que você traz para dentro da capa pode comprometer a autoridade que há sobre você, amém? Deus te deu uma autoridade. A Bíblia diz que nós somos cabeça e não cauda. Só que se nós começarmos a trazer lixo para baixo da nossa capa, coisa errada, coisa envenenada para baixo da nossa capa, nós podemos comprometer a nossa autoridade. A autoridade que Deus nos deu.
Uma pessoa que cai da graça, cai da unção, a maioria delas não consegue mais se levantar quando você cai da graça. E tem uma coisa que eu gosto muito de falar, eu sempre falei para minhas discípulas e prego sobre isso também. Amados, nunca deixe a coroa cair da tua cabeça. Nunca deixe ninguém tirar a coroa que Deus te deu. Ora manachuri canta labarraias. Não deixe a coroa cair da tua cabeça. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Olha, o Senhor está me mostrando uma pessoa que está com a coroa, ó, balançando. O Senhor diz para você essa noite: reveja a tua vida, labassuriandarás. Reveja a tua vida. Nunca deixe ninguém tirar a coroa incorruptível que Deus colocou na tua cabeça. Essa coroa é a marca de Cristo sobre você. Você não precisa ter chagas, porque você tem uma coroa. Você tem uma coroa, queridos, que Deus colocou sobre a tua cabeça. Você é importante. Você não é um Zé ninguém. Você não é uma Maria ninguém. Você é um homem e uma mulher de Deus. Você é alguém que Deus preza. Você é nobre. Você é príncipe. Você é princesa. E nunca deixe a coroa sair da tua cabeça. Vem a luta, vem a tempestade, vem a tribulação. Ó, a tua aliança é com o Altíssimo. Quem bota a mão na tua cabeça é o Altíssimo. Quem bota a coroa sobre a tua cabeça é o Altíssimo. E aí, meus amados, há uma voz de autoridade sobre você que se levanta contra as situações da tua vida. Tem gente que não toma posse da autoridade que Deus lhe deu. Tem gente que sabe que tem veneno lá fora, que tem erva daninha, que tem erva venenosa lá fora, mas ele recolhe para dentro da capa. Então, nunca deixe a voz de autoridade que se levanta dentro de você ser afetada, ser quebrada. Você está me entendendo? Vocês estão me escutando? Eu estou tentando falar meio baixo. Nunca deixe a coroa sair da tua cabeça. E nunca respeite a voz de autoridade que tem dentro de você. A voz de autoridade que Deus colocou para você lidar com situações da tua vida. Amados. E aí, meus amados, a Bíblia diz que eles eram os filhos dos profetas, né? Eles eram os discípulos. Sabe, se eles eram discípulos dos profetas, você concorda comigo que eles também eram profetas? Mas a Bíblia diz que eles chamaram o profeta. Eles chamaram Eliseu. Sabe, tem gente, tem muita... Agora, a palavra profeta tá na moda, né? Todo mundo fala profeta, profeta, eu sou apóstolo, eu sou bispo, eu sou pastor, eu sou missionário, eu sou evangelista. Não importa título, gente. Nós somos todos servos. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Aleluia. Mas um profeta, ele é uma voz que Deus levanta. Se o profeta, ele não profetiza para ele mesmo, para consertar a sua própria vida, como é que ele vai profetizar para a vida dos outros? E Eliseu, ele era um homem íntegro. Ele é um homem que herdou uma capa especial sobre ele, uma capa de santidade especial. E o profeta, ele é um homem, ele é uma mulher, ele é um servo, validado no mundo espiritual. Está entendendo essa palavra? Tem uma história que está lá também em 2 Reis, que eu vou ministrar para vocês dentro de poucos dias essa palavra, que diz que o profeta
foi enviado por Deus lá onde estava Jeroboão, o rei Jeroboão, e a Bíblia diz que o rei Jeroboão estava profetizando para o altar. Quantas pessoas a gente conhece por aí que não é sacerdote, mas diz que faz errado. E a Bíblia diz que quando aquele rei apontou o dedo para o altar, a mão dele ficou ressequida, o dedo secou. E aí o profeta teve que orar para a mão dele voltar ao normal. Desobediência, amados. Desobediência. Um profeta, ele é validado no mundo espiritual, não é essa historinha. Ah, eu sou profeta. Ah, eu sou profeta. É por isso que está cheio de profetado por aí. Um profeta, ele é validado no mundo espiritual. Daqui uns dias eu vou ministrar essa palavra para vocês. É uma palavra que eu prego nas igrejas que tem como nome essa mensagem, chama Anônimos. Eu vou ministrar aqui para vocês. Hoje nós estamos falando da morte na panela, ok? Então, amados, eles chamaram o profeta. Eliseu era validado no mundo espiritual. E aí ele tinha poder, ele tinha autoridade. E a Bíblia diz que ele pegou a farinha, jogou na panela, misturou e a morte foi embora da panela. Isso aí representa alimento, né? A panela representa a igreja. O que nós estamos trazendo para dentro das igrejas, né? A erva ruim era uma maldição que ele botou dentro da capa, aquele moço. Aquele moço colocou aquelas ervas, foi pegar as ervas venenosas e colocou dentro da capa dele. Sem saber, coitado, imagina até o nervoso que ele passou quando ele soube que os profetas estavam comendo uma coisa, um veneno. E eles estavam ali reunidos debaixo de uma unção, debaixo de uma reunião. Você já pensou você ter um grupo de discípulos ou de discípulas e você vai lá, fala, vamos fazer uma confraternização, né? Aí você leva alguma coisa lá na confraternização envenenada e você dá para o povo a comida envenenada. É terrível. Então, esse moço, ele trouxe morte para ser servida para todos. Ele estava servindo morte. Se um deles ficasse quieto, não falasse nada e simplesmente comesse, eles iam morrer antes do tempo, iam estar todos mortos, né? Mas ele não sabia o que era aquela erva. A Bíblia diz que ele não sabia, ele não conhecia. Às vezes, a gente recebe morte por causa do nosso compromisso. Às vezes, a gente recebe a morte por causa das nossas atitudes, né? Então, eu acho muitas coisas assim, sabe, interessantes. E aí a gente entra numa outra questão de um outro homem de Deus que se chamou Isaías. Sabe, às vezes as nossas atitudes envergonham o coração de Deus. Às vezes nós trazemos morte na panela dentro da igreja com fofoca, com maledicência, irmãos falando de irmãos. Nós temos que vigiar, porque às vezes a gente traz morte para dentro da panela, traz veneno. Tinha um outro profeta, que foi o profeta Isaías, que ele tinha, sei lá, uma unção especial, um quê de revelação ele tinha, Isaías, acima da média, né? O volume das revelações que Isaías tinha nas suas profecias, elas eram enormes, elas eram muito grandes. E Isaías, ele teve 2 momentos importantes no meu ministério. Então, a Bíblia diz que ele era profeta desde pequeno e ele teve muitas experiências com Deus. E
no tempo do reinado do seu tio, você sabia que o rei Uzias era tio do nosso amigo Isaías? Pois é, o rei Uzias era tio de Isaías. Então, ele já profetizava quando era criança, né? E havia, depois que foram duas situações. Antes da morte do tio dele, ele já profetizava muito. E houve um movimento profético diferente no ministério de Isaías, depois da morte desse rei Uzias, do tio dele. Depois você lê lá o livro de Isaías, que é longo e que é um dos livros da Bíblia que eu mais gosto. É o livro de Isaías. Estou toda hora fuçando lá no Isaías, né? E, gente, às vezes as nossas palavras, elas vão como um veneno no coração das pessoas. Elas magoam, elas machucam. Às vezes os nossos sonhos são destruídos por causa disso. E a Isaías, além dele ser um profeta validado no mundo espiritual, um homem de Deus, ele profetizava no meio do povo, né? Isaías tinha sangue azul, né? Como a gente diz, e era fácil, era mais fácil para ele, além dele ter a unção do Senhor, ele tinha um sanguezinho real, né? E ele tinha um chamado de Deus. E o tio dele pertencia à aristocracia judaica, porque ele era o rei Uzias, né? Então, Isaías tinha uma coisa. Ele tinha mania de apontar o dedo e dizer, ai de ti. Você já viu algum profeta profetizar? E falar assim, assim te diz o Senhor, ai de ti? Pois Isaías fazia isso. Isaías apontava o dedo para todo mundo e dizia, ai de ti, ai de ti, ai de ti. Mas ele não era julgado, ninguém julgava aquela atitude de Isaías, porque ele era diferente de todos os profetas daquela época. Olha que forte, olha a responsabilidade. Quando a gente abre a boca para falar alguma coisa, gente, as nossas palavras podem envenenar sonhos de outros. As nossas palavras podem matar sonhos de outros. Eu não tenho nada, absolutamente nada contra a profecia. Eu sou uma profeta. Deus já falou comigo milhares de vezes. Mas eu tenho muito temor e tremor de entregar um recado. Muito. Às vezes eu nem quero entregar e eu sou apertada, esmagada e eu tenho que entregar aquele recado. E tem alguns profetas que têm o hábito de dizer, olha, o meu Deus que fechou a sepultura, que está fechando a tua sepultura. Gente, por favor, vamos edificar e não só lançar palavra de peso. Isaías tinha essa mania, ele chegava para todo mundo, ai de ti, ai de ti, ai de ti. Só que, como ele era sobrinho do rei Uzias, ninguém fazia nada, ninguém julgava o que ele falava, ninguém fazia nada. Porém, ele era um homem de Deus. E Isaías, ele profetizava com aval do tio dele, né? Até chegar no capítulo 6, tá? Depois eu quero que você me ajude e olhe na tua casa, o capítulo 6. No capítulo 6 de Isaías, começa a ter uma virada ministerial na vida desse homem. E até o capítulo 6, o dedinho de Isaías estava lá o tempo todo. Ai de ti, ai de ti, ai de ti. Amados, quando o rei Uzias morreu, começou um novo mover profético na vida de Isaías. Gente, começou a cair a ficha dele. Sabe, chega um momento na nossa vida que a maturidade espiritual e a maturidade de idade também, você vai ficando mais velho, mais velha,
você começa a entender mais as coisas. E você não fala coisas erradas, você começa a falar coisa certa. Sabe, às vezes o meu coração fica muito triste porque eu vejo uma outra pessoa que era pessoa amiga fazendo declarações falsas, mentindo sobre mim e fazendo declarações falsas para subir de posto. Que coisa feia, né, gente? Que coisa triste. Tem gente que acha que ser um ministro é uma carreira. Então, a pessoa é obreiro, daí ele é diácono. Ai, agora eu acho que eu vou ser ungido, ou presbítero ou missionário. Gente, pelo amor, né? Vamos parar. Ei, vamos parar. O ministério é um fardo de bênçãos. Eu falo que é um fardo de bênçãos, porque você tem que carregar aquilo ali, você tem que cuidar dos outros. Mas você vê a mão de Deus, a alegria que você tem em servir. Eu falo que é um fardo de alegria, um fardo de amor. Sabe por quê? Gente, eu sou há muitos anos já, eu tô na fé. Eu fui ungida pastora em 2007. Eu também já cuidei de muita gente. E para nós, seres humanos, uma coisa muito gratificante é você ver alguém que está no fundo do poço e você dar tua mão e puxar aquela pessoa para fora do fundo do poço, colocar ela de pé, vestir ela, cuidar dela e dizer para ela que ela é preciosa para o Senhor e ver aquela pessoa crescer, aquela joia sendo lapidada. Orebalabachai, todos nós somos joias na mão do Senhor. Amém, Marisa? Sabe, todos nós somos joias preciosas na mão do Senhor. Às vezes eu vejo uma novela aí que está passando na televisão e eles tratam a pedra. Você pega uma pedra deste tamanho, uma esmeralda, um rubi, sei lá o que, você pega uma pedra desse tamanho, começa a lapida, ela fica assim, ó. Ela é assim, ela fica assim. De tanto que ela foi lapidada, ralada, cortada, lixada, polida, ela vai ficando assim pequenininha, às vezes fica assim, sabe? Então, meus amados, não queira fazer do ministério uma carreira. E tem pessoas que ferem outras para crescer. Ai, o meu sonho é ser tal coisa. O meu sonho é ser tal coisa. Eu vou dizer algo para você. Quando eu era missionária, eu era folha no vento. Quando eu era missionária, eu pregava em muitas igrejas. Todo fim de semana eu estava nas igrejas pregando. Quando eu fui ungida ao pastorado, a minha agenda, ó, fechou total. E eu comecei a questionar e perguntar para o Senhor por que a agenda minha agenda fechou. Sabe o que Deus me respondeu? Ele falou assim para mim: filha, agora você vai aprender a ser mãe. Aí eu falei: Deus, mas eu sou mãe, eu tenho 2 filhos. Não, filha, você vai aprender a ser uma mãe espiritual. E eu entendi e fiquei quieta, porque existe o Kairos de Deus, né? Os tempos de Deus. Isaías aprendeu isso, amados. Enquanto ele tinha costas quentes naquele lugar, porque ele tinha, na verdade, o rei Uzias por trás, então ele era um homem de Deus, mas ele tinha oportunidade de fazer as coisas sem ser julgado pela sociedade, sem ser mal interpretado, porque ele tinha as costas quentes, ele era sobrinho do rei, tinha sangue azul. E aí, meus amados,
Ele andava com o dedo em riste, apontando para todo mundo, dizendo: ai de ti, ai de ti, ai de ti. Até que quando o tio dele morreu, ele ficou sem chão. Cadê o tio que me cobria? Cadê aquele que me cobria? E aí, amados, a partir do capítulo 6, se você começar a ler, você vai ver, você vai conhecer um Isaías humilde, você vai conhecer um Isaías servo de verdade. Você vai conhecer um Isaías que começou a profetizar com outra visão, com outros olhos e com outra fala. Orebalachudi cantarabarraias. Gente, isso é forte. Isso que eu tô falando para vocês hoje é forte. O tio de Isaías, o rei Uzias, ele era o bambambam da época, né? Só que o rei Isaías, ele era um homem fiel, ele era um homem piedoso, mas ele cometeu um sério pecado, o rei Uzias. Aí você fala para mim, pastor, ele adulterou? Ele era pederasta? Ele matou? Ele roubou? O que ele fez? Sabe qual é o maior pecado? O homem achar que é santo demais. Soberba. A pessoa achar que ela é mais do que os outros. Eu sou profeta, então eu posso ser almático. Tudo bem se eu for almático, porque eu tenho um rei Uzias me respaldando. Esse é um engano, gente. O rei Uzias, ele estava se achando mais santo que os outros. O sobrinho dele era profeta. Era um grande profeta naquele lugar. E o rei achava que Isaías também era puro demais. E aí, meus amados, a Bíblia conta que esse rei, ele foi até o templo, né? Porque ele queria dar uma oferta para Deus. Ei, Deus não se compra, pecado não se compra, tá? E a Bíblia diz que ele foi lá dar uma oferta para os sacerdotes. Ai, gente, Deus que me perdoe, mas eu vou ter que falar. Ai, eu vou dar uma de pronto, falei agora. Tem gente que faz questão de ir na sala do pastor para dar um dízimo, porque o dízimo dele é bom. Ele não pode pôr lá na cesta da oferta. Aquele mês ele fez um negócio, ele ganhou muito, então ele vai lá no pastor entregar aquele dízimo. Por quê? Será que é para o pastor saber que ele está dando aquele dízimo poderoso? Por que ele não vai lá na cesta e não coloca o dízimo lá? Gente, ai Jesus, fica quieta, Débora. Que planeta nós estamos vivendo, gente? Que terra nós estamos vivendo? Eu acho que tem muita gente que fica criticando aí o pastor Silas Malafaia porque ele fala a verdade. Mas, gente, pelo amor de Deus, tem gente que faz algum negócio, fala, não, esse mês eu vou ter que ir lá na sala do pastor, dar o dízimo na mão do pastor, porque o meu dízimo é muito alto. Eita, Jesus, alabaçúrias, fala Deus. Gente, o que é isso? Que é isso? Que evangelho que a gente está vivendo? E aí, esse rei Uzias, ele quis ir lá porque ele quis dar uma oferta especial. Por que Uzias não foi lá e colocou na cesta, no gasofilácio, a oferta dele? Porque ele queria mostrar para os sacerdotes, que ele estava dando uma boa oferta. Amados, não tenta comprar Deus, não tenta fazer barganha com Deus. O homem, nós não valemos nada, gente. A gente se corrompe, né? Sexo, poder e dinheiro é o que corrompe o homem. Dinheiro é o pior, né? Para mim, desses 3 itens, o dinheiro é o pior. Porque se a pessoa é corrompida pelo dinheiro, o resto vem atrás. O poder e o sexo vem atrás.
Então, vamos vigiar com aquilo que a gente faz. Pode ser até que amanhã tenha algum comentário aí, né? Falando que eu abri a boca demais, mas não tem problema. A boca foi feita para abrir, né? Então, a Bíblia diz que Uzias foi lá no templo e ele falou, não, eu vou dar uma oferta poderosa para Deus na mão do sacerdote. Só que quando ele chegou no templo, ele já levou um veneninho dele embaixo da capa. Eu vou lá e vou levar o meu veneno chamado soberba dentro da minha capa, escondida na minha capa. Só que ele chegou lá e diz a palavra que os sacerdotes não estavam lá. Os sacerdotes estavam almoçando, estava em horário de almoço. E que eles não podiam atender o senhor lá, o rei Uzias, não podia ser atendido àquela hora. Os sacerdotes não podiam atender ele. Ele falou, como? Como? Eles estão dizendo que não podem me atender. Mas tudo bem, eu tenho crédito com Deus. Ô, gente, o que é isso? Não faça barganha com o Senhor. Nós vamos perder se a gente fizer barganha com o Senhor. Sabe uma barganhazinha que não envolve dinheiro? Eu vou te contar. Uma barganha que não envolve dinheiro. É você chegar para Deus e falar assim, Deus, eu sou tão bom, Senhor, né? Que nem o Elias fez dentro da caverna. Elias falou para Deus lá dentro da caverna, Deus, eu enfrentei os profetas de Baal, eu enfrentei um monte de coisa, agora o Senhor está deixando Jezabel vir atrás de mim para querer me matar, Deus. Quer dizer, eu não tenho crédito com o Senhor. Gente, a palavra de Deus, escuta aí, ó, abre o ouvido. A palavra de Deus diz que a nossa justiça, ela é um trapo de imundícia diante do Senhor. Escuta aí que isso aí é sério. A nossa justiça é um trapo de imundícia na mão do Senhor, diante do Senhor. E aí, Elias tentou barganhar com Deus lá dentro da caverna. E esse homem aqui, o rei Uzias, igual, entendeu? Ele queria fazer barganha com Deus. Falou assim para os sacerdotes, mas eu vim aqui trazer uma oferta poderosa e agora ninguém pode me atender? Mas tudo bem, gente, tudo bem. Eu tenho, crédito com Deus. Eu tenho moral com Deus, eu sou isso, eu sou aquilo. Puxa vida, que coisa triste, né? E aí, foi por isso que a Bíblia diz no capítulo 6, que quando o tio dele morreu, o tio de Isaías morreu, né? O rei Uzias morreu, a Bíblia diz que caíram-lhe as escamas. As escamas de Isaías, dos olhos de Isaías, caíram. E ele pensou, meu Deus, como é que eu vou profetizar agora, se eu não tenho mais ninguém por mim? Ei, tá me escutando aí? Foi aí que Deus começou a usar ele com mais autoridade. Orabashuri cantarabahais. Aleluia. Quando você não tem nenhum respaldo nessa vida, quando você não tem ninguém por trás para te cobrir, quando você está sozinho, é aí que Deus te usa. Sabe, acontece uma coisa muito interessante. Quando eu vou ministrar nas igrejas, ou quando eu estou na rádio, vamos supor, faz anos que eu não vou numa rádio. Aliás, se alguém quiser me convidar para fazer um programinha de rádio, eu amo de paixão rádio. Sabe por quê? Deus abre a tela. Quando você vai pregar em algum lugar, Deus te honra e Ele abre a tela da revelação. Na rádio, Deus abre a tela da revelação para mim. Deus me dá nomes quando eu estou na rádio. Eu fico alucinada quando eu estou na rádio. Porque eu começo a ver coisas que parecem filmes na minha mente. É uma coisa muito estranha, é um mistério.
Quando você sabe que ali é você ali com Deus. Muitas vezes eu viajei muitas vezes sozinha. Quem sabe, quem vai pregar e viaja sozinha sabe. Você tá sozinha, às vezes você não tem nem intercessora que você levou junto para estar orando com você, tá nos mistérios com você, mas Deus começa a te usar com mais propriedade. Isso aí, galera, aconteceu com Isaías. Isaías falou assim: como é que eu vou profetizar agora que eu não tenho mais ninguém me respaldando? Eu não posso botar meu dedinho em riste e falar ai de ti, ai de ti, ai de ti, porque eu não tenho mais o meu tio nas minhas costas. Pessoal, foi aí que Deus começou a usar com poder dobrado, com unção dobrada a vida do profeta Isaías. E aí, né, caiu o castelinho dele, porque ele só sabia profetizar, ai de ti, ele teve que rever a vida dele. E quando ele olhou para o espelho da vida, que todo mundo olha, né, uma vez, ele olhou para ele mesmo e em vez de ele apontar o dedinho para os outros, ele apontou para ele mesmo. E ele diz assim: eu vou perecer, ai de mim que eu vou perecer. Gente, isso é forte. Isso é forte. Aí, quando ele disse isso, Deus falou para ele: olha aqui, meu filho, ó, profeta só é profeta quando consegue profetizar para si mesmo. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Ainda que seja algo ruim. Profeta que é profeta, alabashuri cantas, ele profetiza para ele mesmo e ele conserta os seus caminhos errados. Oremandarabashiri andarabahai. Sabe por quê? Porque um profeta, meu irmão, minha irmã, tem que ter uma autoridade de Deus. O profeta tem que ter um compromisso com a verdade. Doa quem doer e custe o que custar. É por isso que tem muita gente que, fala com autoridade e é taxado aí fora. Fala, como? Essa pessoa está falando isso? Está falando verdades. Está entendendo essa palavra? Está falando verdades, que é profeta, ele profetiza para si mesmo. Doa quem doer e doa nele mesmo. Toda aquela arrogância que Isaías tinha de meter o dedinho em todo mundo. Gente, vamos analisar. Nós amamos esses personagens bíblicos, mas nem todo mundo era florzinha de Jesus, né? Ninguém é florzinha de Jesus. Deus é que transforma, né? Você vê, voltando a falar do Elias, coitadinho, ele enfrentou 400 profetas de Baal no Monte Carmelo. Ele enfrentou Jezabel, aquela maldita diaba Jezabel, o outro diabo chamado Acabe. Ele enfrentou todo esse povo. Só que ele foi se esconder dentro da caverna de medo. E ele era um homem de Deus. Não barganhe com o Senhor. Olha, Deus, eu orei por um paralítico, o paralítico andou. Senhor, então deixa eu passar essa necessidade financeira, né? Eu trabalhei, eu fiz a obra. Olha, Deus, eu dei comida ali para aquelas pessoas da rua, né? Eu saí com o grupo lá da nossa pastorinha amada, eu fui lá com ela dar comida. Olha, Deus, então não traz esse jugo sobre mim, porque eu trabalhei para o Senhor, viu, Deus? Ei, Deus não aceita barganha. Não barganha com Deus. Toda a arroganciazinha do Isaías, caiu por terra, porque ele estava levando um veneno na ponta do dedo. E aí, amados, Isaías gostava de descer o cajado no povo, né? Caiu toda a arrogância dele, a pretensão de ser o grande, o maior, né? Ele se tornou um profeta tão humilde que a vida dele mudou, né? Ele só gostava era de descer o cajado nas pessoas, falar pesado, ter a língua pesada. Gente, cuidado com a língua.
A nossa língua fere, fere de morte. Aquele pastor que infelizmente tirou a sua própria vida, ninguém conhece os bastidores. Ninguém sabe o que ele estava sofrendo, mas eu posso te falar uma coisa? As mentiras e a língua pesada mata. E nós nem vamos falar nesse assunto que é muito triste. E aí, amados, Isaías começa a viver uma nova etapa da vida dele, né? E ele começou a entrar nos mistérios, Deus começou a revelar uns mistérios para esse homem quando ele se humilhou de verdade, gente. Quando você se humilha de verdade na presença de Deus, a tela abre, a tua história muda. E ele muda o discurso dele, olha o que ele diz. Eis que um menino vos nasceu, e um filho sim nos deu. E todo mundo estranhou essas palavras porque ele começou a falar de Jesus que nem tinha nascido, ia nascer anos e anos e anos e anos lá para frente. Ele começou a profetizar tudo, ele começou a mudar o discurso dele lá, Massuriandarabahai, um cidadão que era truculento, pretensioso, e agora ele estava suave. Parece que até virou um poeta de repente, né? Às vezes o povo pensa que o profeta tem que ter palavra pesada. Para com isso. Ei, para com isso. Chega com essa história de profeta do peso. Para com isso. Nós temos que profetizar coisas boas. Se você não sabe o que falar, profetiza a palavra de fé. Olha, eu fico doida da vida quando uma pessoa... Fico doida da vida quando eu vou em alguma igreja e a pessoa chega para mim e fala assim, eu queria que você orasse por mim para ver se Deus te dá uma revelação. Ei, não sou guru e eu não conheço nenhum guru. Aí eu falo para a pessoa, né? Dá uma raiva quando acontece isso. Eu falo para a pessoa, querido ou querida, eu vou orar por você. Se Deus falar, eu te entrego. Se Deus não falar, eu não entrego. E às vezes Deus não fala, gente. Você vai orar por uma pessoa, você já vai com aquele peso que você tem que orar e que você tem que profetizar para a pessoa. Para com isso. Por isso que eu fico com temor e tremor de entregar recado de Deus. Porque a gente é cobrado de tudo que é lado. Você vai orar, você já está sendo cobrado. Você tem que virar o guru da oração. E aí, gente, o profeta não tem que ter palavras pesadas. Às vezes, as pessoas ficam esperando isso do profeta, cajado santo. Olha, o que eu ouvi, aleluia, o que eu ouvi no sul, de profeta falando assim para mim, que Deus está desenrolando o rolo da vitória, Jesus. O rolo da vitória desenrolou demais na minha vida. Só que ninguém falava nada concreto, só o rolo da vitória está desenrolando, né? Foi desenrolando, 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 desenrolou. Gente, deixa Deus falar. Se você não tem o que falar, querido, fica quieto, sabe? E aí, Isaías começou a mudar. Isaías começou a ficar tão humilde, tão humilde, tão humilde, que ele começou a ter visões, ele começou a ter revelações que ele nunca teve na vida dele antes. Ele sempre apontava o dedo para os erros dos outros. E sabe o que aconteceu? Ele ficou tão humilde que Deus começou a dar visões para ele de 700 anos depois do tempo dele. 700 anos depois, Deus começa a dar visões que somente Isaías viu. Isaías viu, tipo uma luneta espiritual, o que ia acontecer 700 anos depois. Aleluia! Eu quero dizer algo para você nessa noite. Talvez tinha morte na tua panela. Talvez alguém profetizou algo na tua vida que te matou espiritualmente. Lamassuri andarás.
Talvez alguém profetizou algo na tua vida que mudou o rumo da tua história, porque foi uma profecia de peso. Tem gente, amados, que não sabe discernir as profecias. E tudo que ele recebe, ele põe aqui no computador e fica esperando acontecer. Mas o tempo de Deus... Então, amados, tá caindo a conexão aqui, mas acho que dá pra gente continuar. Às vezes, a gente recebe profetada e guarda aqui no arquivo. E quando a coisa não acontece, a pessoa fica frustrada. E quando é uma profecia de Deus, às vezes não vai se cumprir na hora, vai se cumprir mais lá na frente. Uma vez, uma pessoa profetizou para mim que um anjo do Senhor ia me entregar um diploma. Eu tenho o hábito de anotar no papel ou gravar. Eu anotei no papel e guardei. Isso faz anos e anos e anos atrás. Até hoje eu me lembro desse caso. Eu anotei assim numa coisinha que eu tinha, uma caderneta. Eu anotei que o profeta falou que o anjo ia me entregar um diploma. Sabe quando que o anjo me entregou esse diploma? Não era uma profetada, foi uma palavra mesmo, profética. Depois de 1 ano, 12 meses, eu sonhei que tinha um anjo que estava me entregando um diploma. Ó, fico arrepiada só de lembrar. E aí, por isso que é bom você anotar ou gravar. Eu tive um sonho que um anjo estava me entregando um pergaminho, que era um diploma enrolado naqueles canudos. Quando eu abri assim, desenrolei, era um pergaminho. Eu fui olhar nas minhas cadernetas e estava anotado lá, gente. 1 ano atrás, o profeta falou para mim, imagina se eu não anoto e falar, isso aí deve ser profetado, acho que nem vai acontecer. Eu não ia ver o mistério de Deus, mas é assim que Deus age, gente, né? Talvez, queridos, a tua capa ficou cheia de veneno. Talvez você era um Isaías por aí. Vamos mudar a nossa maneira de pensar, vamos ser humilde. Aleluia. Eu quero profetizar na tua vida hoje, para Deus ressuscitar a tua vitória nesta noite. Nós vamos entrar no novo ano. Aleluia. No capítulo 56 de Isaías, ele revela qual era o objetivo da morte de Jesus. E isso deixou o diabo apavorado, deixou o inferno apavorado, e ele deu um jeito, o diabo deu um jeito de matar Isaías. Eles mataram Isaías, mas eles não mataram as profecias. E tudo que Isaías falou se cumpriu, sabe? Então eu quero dizer algo para você essa noite, para te animar. Deus está no controle de tudo, meu amado. Deus está no controle das coisas boas. Deus está no controle das coisas ruins. E eu quero que você pense nesta noite que há um porquê. Para tudo diante do Senhor há um porquê. O diabo pode tentar, mas ele não pode te tocar. Porque você é filho e filha do Deus Altíssimo. Existe uma capa de santidade sobre você. Existe uma coroa incorruptível na tua cabeça, lá, mastore cantarabahaias. O Senhor me diz que tem gente que está com a coroa torta. Cuidado com o que você está levando debaixo da tua capa e botando na panela. O Senhor, essa noite, Ele quer misturar farinha na tua panela, na tua vida. Ele quer misturar e tirar a morte da panela. Narabachuri cantas. O Ramandalabachai, o Senhor quer endireitar com a tua coroa. O Senhor, Lamassuriandas, Ele quer colocar a coroa na tua cabeça, certo? Aleluia.
Quantas vezes o mundo, aleluia, quer tirar a tua coroa. Quantas vezes Satanás tenta tirar a tua coroa, mas Deus está no controle da tua vida. Eu glorifico a Deus porque você está aí assistindo esse vídeo. Não toca na noiva de ninguém. Aleluia. Se você tocar na noiva de um Zé Ninguém, ele pode até sentir dor, mas ele não vai fazer nada. Agora você toca na noiva de um general para você ver o que acontece. Nós somos a noiva de Cristo. Ai do demônio do inferno que tocar em você. Ai deste demônio, ele vai ser queimado com fogo. O fogo que queima, ninguém toca em você. Porque você é do Senhor Jesus. Você faz parte da noiva de Cristo. E ninguém pode substituir o general que é Jesus de Nazaré. Você conhece aquele ditado mundano que diz aí? Como é que é? Nós trupica, mas não breca. Como é que é? Nós trupica, mas não breca. Nós trupica, mas não cai. Nós trupica. Às vezes a gente trupica assim. Dá uma tropeçada. Mas o Senhor vai lá. Com a unção que Ele tem. Com a graça que Ele tem. E Ele te levanta. E Isaías entrou num mistério de humildade tão grande com Deus, que Deus deu visões para ele do que ia acontecer 700 anos à frente. Gente, isso é muito poder. Ele viu tudo. Ele viu o que ia acontecer com Jesus. Ele viu Deus se manifestando na carne de Maria. Ele viu Maria gerando Jesus. Ele viu Jesus na cruz. Leia o livro de Isaías, é muito esclarecedor. Ore canta lá, mas tu nabacaia. Tem muita gente por aí que acha que pode substituir Jesus, né? Nas religiões ocultistas eles tentam substituir Jesus, mas ninguém consegue substituir Jesus de Nazaré. Então eu quero orar por você nessa noite, para que você não saia da posição que Deus te colocou. A vida de Isaías era uma quando o rei Uzias estava vivo, e era outra quando o rei Uzias morreu. Lamastubrianabacanta labarraias. Isaías não tinha mais ninguém por ele. E foi aí, queridos, que ele deixou Deus tocar. Aleluia. Eu pergunto para você nessa noite, se você está preparado, se você está preparada para ficar na frente do espelho e apontar o dedo para você mesmo, né? E falar assim: Deus, nós somos tão pequenos, nós somos tão vulneráveis, né, meu Deus? Gente, nós não somos nada. Nós não somos nada, gente. É só o poder de Deus que nos mantém de pé. Alamassuri canta labarraia. Sabe, nós não somos nada. Quem somos nós diante da glória do Senhor, queridos? Em nome de Jesus, eu quero declarar que mesmo que a tua vida seja diferente, Namassuri Ambás, vai mudar. Isaías, um homem de Deus, ele teve a sua vida transformada quando ele entendeu que ele não tinha o respaldo de ninguém, quando ele entendeu que era ele Deus. Entenda isso essa noite. É Deus e você. É Jesus e você.
É o Espírito Santo em você. Ninguém explica a Deus. Tem um louvor do Ministério Zoe, que eu falei pro meu filho que essa semana inteirinha eu tô escutando esse louvor, que diz assim: você me leva ao deserto para falar de amor, né? O Senhor, Ele nos leva ao deserto para nos falar de amor. Ele nos prova para dizer que Ele nos ama. Cuidado, queridos, com o que você pega lá fora. Cuidado para você não esconder, não guardar, vamos dizer assim, erva venenosa dentro da capa e oferecer para os outros essa erva, que ela pode provocar a morte. As nossas palavras, elas podem ser como ervas venenosas. Ura manarabashai. Fecha os teus olhos aí onde você está, vamos orar. Eu tento fazer live mais curta, mas não dá. Deus começa a falar, eu tenho que falar. Então, se você pode, você escuta depois, mas escuta. Aleluia. Fecha os teus olhos aí onde você está. Pai, em nome de Jesus, eu coloco na tua presença agora, ora mandalabashai, todos que estão aí, nos assistindo agora, ou que vão assistir amanhã, e até aqueles que não estão assistindo, Senhor, que não assistirão. Estende a tua mão até eles, meu Deus. Oh, meu Deus, Amandarabashai, nessa noite eu quero pedir a tua paz, a tua alegria. Eu quero pedir, Senhor, algo profundo para cada um deles. Amashore cantarabahai. Oh, Ramandalabashaias. Oh, Ramandalabá, Celso Gabriel. Celso, meu irmão. Não sei se você está aí me assistindo, Celso. Celso Gabriel. Tá chegando um mistério na tua mão, Celso. Tá chegando algo da parte de Deus para você, para te elevar profissionalmente. E Deus tem se agradado, Celso, do teu coração, porque Deus olha para você e vê um coração justo, meu irmão. Se alguém consegue falar com o Celso, passa para ele esse manto. Ramandalabashaias, Deus, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos na tua presença, Senhor, com humildade. Lamandarabashai, Remandalabashaia. O Senhor me mostra também uma mulher que falou que não devia na hora errada. Lamashoreas. Essa mulher, ela se exaltou com a situação, Lamantoreandarabashai, e falou uma coisa que não devia ter falado. Minha irmã, vai lá consertar. Vai lá consertar. Porque a gente acabou de falar da morte da panela. Cuidado com o que você fala. Se humilha, vai lá, pede perdão, porque Deus vai fazer algo. Sabe, gente, tem uma pérola muito preciosa que se chama perdão. Eu sei, você pode falar, pastor, é difícil perdoar. Eu sei, eu estou vivendo isso, gente. Mas o perdão não é um sentimento, ele é uma declaração. E o mundo espiritual é feito de declarações. Começa a declarar, mesmo que o teu coração não sinta, começa a declarar. Pode levar um tempo, mas ele vem, o perdão vem, ele é gerado no teu ventre espiritual. Ramadalabashuri andarabás. E nessa noite, o Senhor quer que você seja. O Senhor quer que você, nesta noite, tome um posicionamento. O Senhor quer que você se posicione. Lamashurianda. Deus, cobre cada um
Cobre as mentes, meu Pai. Oh, Ramadalabachaias. Cobre, Senhor. Cobre os teus filhos, que nenhum de nós, Pai, leve palavras, ervas daninhas, ervas venenosas, Senhor, para dentro da igreja, para dentro do corpo de Cristo, Pai. Ó Deus, como uma inverdade pode ser uma erva daninha, pode ser uma coisa daninha, Senhor, no ministério de alguém, Pai. Como uma palavra pode matar, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, das coisas erradas que nós falamos. Perdoa-nos, Senhor, pelas coisas que nós falamos, às vezes lançamos palavras proféticas que não vêm do teu altar, que são almáticas. Pai, perdoa nossa alma. Perdoa, Pai. Ó Senhor, perdoa as palavras erradas que nós falamos, Pai. Eu quero me unir com essas pessoas que estão aí, Senhor, no vídeo, para juntos pedir perdão, Senhor. Nós pedimos perdão a Ti, Senhor, pelas palavras erradas, pelas palavras almáticas, pelos atos errados que nós cometemos, Pai, que fere o Espírito Santo, que entristece, Senhor, o Senhor. Oh, Rabacatalabachaias. Faz-nos, Senhor, voltar atrás na nossa história, ao primeiro amor. Pai, agir como Isaías, Pai, que sabia usar o dom que o Senhor lhe deu, mas ele usava o dom de forma errada, Pai, acusando as pessoas, sendo um profeta de peso na vida das pessoas, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, Alamachuri Cantarabahai, eu te peço nessa noite, meu Deus, Alamachuri Cantarabahai, que nós possamos virar o dedo para nós mesmos e dizer: ai de mim, que falo coisas erradas, Anamachuri cantas. Pai, o Senhor me mostra um manto, Orebalabachai, um manto fino, um véu fino, fininho, se estendendo sobre a cabeça de todos que estão aí. Uma capa nova, o Senhor me diz que está trocando capas, lá Masturi Cantarabahai. Eu vejo também algumas pessoas com uma capa sobre as costas, lá Bachurianda, e como uma vassoura assim, limpando, passando naquela capa, tirando todo o lixo, toda a poeira, pelo. Sabe, quando um tecido tá todo com pelo de animal, com sujeira, com coisa suja, eu vejo assim, o Senhor está me mostrando como uma vassoura, irmãos. Uma vassoura passando naquela capa, limpando, Ramadarabaxai. Deixa o Senhor limpar a tua capa nessa noite. Começa a tirar, Xanamacandarai, toda erva venenosa, toda erva daninha, Senhor. Começa a tirar, começa a limpar. A começar por mim, Senhor, que sou falha, que sou vergonhosa. Pai, a tua palavra diz, Arabachuri cantas, que a nossa justiça é trapo de imundícia diante do Senhor, Alabachurias. Então nós nos humilhamos diante de ti, Senhor, para que o Senhor venha fazer a boa obra na nossa vida, Pai. Oh, Rabalabachai, só os fortes entenderão, Xaramandalabacaias, o que acontece no nosso coração, Arabachurianda, Senhor. Começa a fazer uma faxina, começa a fazer uma reforma no coração de todos nós, Pai. Faz uma reforma na nossa vida, Deus, que em 2018, Senhor, a gente acorde para a vida. Senhor, que os Isaías que estão por aí, Senhor, acordem para a vida. Que, Senhor, não devemos, Pai, estender o dedo em riste e julgar aqueles que nos serviram, aqueles que cuidaram, aqueles que viveram, Pai. Cada um de nós sabe o peso espiritual que há sobre si.
cada um de nós, filhos de Deus, ainda mais profetas, labachurianda, sabem, Senhor, o peso espiritual que tem em cima de nós, Pai. Pai, que o Senhor esteja nessa noite limpando a capa de cada um de nós, porque todos nós somos iguais diante de Ti. Pai, o Senhor não faz acepção de pessoas. Pai, o Senhor não dá título para nós. Alamachore, canta lá, show, eres, show, candarabás. O Senhor não dá títulos para nós, meu Deus. Nessa noite, Pai, eu me humilho na Tua presença, meu Deus. Eu não quero título, Pai. Eu quero, sabe que título? Eu quero um título, sim. Eu quero o título de serva. Porque enquanto, Senhor, eu tiver o título de serva nas minhas costas, eu vou fazer a Tua vontade. A hora, meu irmão, que você tira das tuas costas o título de servo, o temor está acabando, gente. O temor de Deus está acabando. Quando nós tiramos o título de servo das nossas costas, o que acontece? Oh, rabalabachuriandalabarraias. Oh, Senhor, quando o título de servo, ele sai da nossa vida, é aí que começa o perigo, meus irmãos. Então, nesta noite, em nome de Jesus, rabassuriandarabarrai, deixa o Abba cuidar de você. Deixa o Abba ministrar a tua vida. Fica no colo do Abba. Abraça o Abba, beija o Abba. E sai desse mistério de falar palavra de peso, de ser profeta do peso. E de levar veneno para baixo da tua capa, meu irmão. Anamachuri cantarás. Se você é sensível à voz de Deus, você sabe o que eu estou falando. E agora eu vou encerrar mesmo. Eu vou entregar esse mistério aí e vou encerrar, tá bom? Porque já é muito tarde e a gente se empolga e se deixar faço uma vigília. Aliás, eu vou um dia fazer uma vigília aqui, beleza? Se você quer que eu faça uma vigília, coloca lá nos comentários. Um dia eu vou fazer uma vigília. Em nome de Jesus, tá bom? E se você quer que a gente continue essas lives aí, com choro, com riso e com mistério, você tem o nosso comando aí. Continua, pastora. Amém? Curte, compartilha, para que mais pessoas sejam atingidas pelas palavras que Deus tem nos dado, palavras de fé para a tua vida, amém? Então você sabe o comando é: continua, pastora, que eu vou continuar, tá bom? Eu vou continuar nas lives, mas eu quero que você compartilhe e interaja comigo, tá bom? Beijo no teu coração e eu vou encerrar aqui essa palavra de hoje, de novo com o louvor que a gente estava escutando agora há pouco, tá? E o que eu digo para você nessa noite: seja como Isaías foi depois da morte do rei Uzias. O verdadeiro Isaías apareceu. Seja um profeta do Altíssimo, não seja um profeta de peso. Leva os mistérios do Senhor para onde quer que você vá, tá bom? Eu amo você, eu amo a tua vida e eu amo
tudo que Deus tem para você. Sabe por quê? Porque nós somos um corpo só. E se você tá bem, eu tô bem. E se eu tô bem, você tá bem. Porque nós somos família, nós somos irmãos. Aqui corre o mesmo sangue que corre aí, o sangue de Cristo. Então, gente, o manto aqui é sangue. O sangue fala mais alto. Eu quero deixar um beijo no teu coração. Glorifico a Deus pela tua vida. E logo, logo, eu vou trazer outra palavra para você, tá bom? Eu sei que agora vem essa vibe aí de Natal e tudo. Depois eu vou viajar, mas eu vou gravar live para você lá da minha viagem, tá bom? Te amo em Jesus. Você é preciosa, você é precioso. E ninguém explica a Deus. Quero que você fique com esse louvor aí agora. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica a Deus. Por maiores que sejam os teus problemas, ninguém explica a Deus. Beijo no teu coração. E eu não sei quando que eu vou conseguir falar com você de novo. Agora vem o Natal. Que você tenha um Natal maravilhoso. Que você tenha um ano novo cheio do poder de Deus, cheio da glória de Deus. Porque você é a menina dos olhos do Senhor. Você é nobre. Você é o príncipe e a princesa do Senhor. Te amo. Fica com Jesus aí onde você está. Hermana de Mendoza, que el Señor te bendiga mucho, hoy y siempre. Bendiciones. Tchau. Fui, galera.